Você já sentiu que sua fé estava à prova? Como se os desafios fossem tão grandes que pareciam intransponíveis, como verdadeiras montanhas diante de você. Nesta história emocionante, vamos mergulhar na jornada de um jovem chamado Caleb, um humilde pastor de ovelhas que, movido por sua fé inabalável, testemunhou um milagre que mudou sua vida e a de toda a sua comunidade. A história se passa em uma pequena vila cercada por montanhas áridas, onde a terra parecia lutar contra a vida. O sol abrasador castigava o solo, e a chuva era tão rara quanto uma estrela cadente no céu de verão. Caleb, um rapaz simples e trabalhador, dedicava seus dias a cuidar das poucas ovelhas de sua família. Apesar das dificuldades, ele carregava consigo uma fé inabalável em Deus, aprendida desde pequeno através das histórias de seus pais sobre Moisés, Elias e outros heróis da fé. Hoje, você vai conhecer como Caleb superou o impossível e provou que a fé pode, de fato, mover montanhas. Não esqueça de comentar sobre o momento mais emocionante para você ao longo dessa história e compartilhar sua experiência com a fé. Caleb acordava antes do nascer do sol. Enquanto o mundo ainda parecia adormecido sob o céu estrelado, ele já estava no campo com suas ovelhas. Apesar da rotina exaustiva, ele não reclamava. Ao contrário, enquanto caminhava entre os penhascos rochosos e observava os poucos pastos verdes, suas orações eram constantes. Ele acreditava que cada amanhecer era uma nova oportunidade para Deus revelar seu poder. Mas o vilarejo onde Caleb vivia enfrentava uma crise. Há anos, a chuva havia parado de cair e o poço principal da aldeia estava secando. As plantações murchavam, as famílias sofriam e os anciãos murmuravam sobre tempos difíceis. A vila precisava de um milagre. Certa manhã, enquanto pastoreava, Caleb teve um vislumbre de algo extraordinário. No horizonte, ele viu uma montanha imensa e, ao pé dela, um vale coberto de vegetação verdejante. Era um sinal claro de que ali havia água, mas chegar lá parecia impossível. Entre o vilarejo e a montanha havia quilômetros de deserto árido, e ninguém ousava atravessá-lo. Deus pode abrir caminhos onde não há caminho, Caleb repetia para si mesmo. Era uma frase que seu pai sempre dizia antes de contar as histórias sobre a travessia do Mar Vermelho. E com essa fé, ele começou a alimentar um sonho: levar sua comunidade até aquele vale verde. Quando Caleb compartilhou sua visão com os líderes da aldeia, a reação foi unânime: risos e descrença. "Você está sonhando, garoto", disse um dos anciãos. "Não há como atravessar aquele deserto. Não há garantia de que há água lá." Outros zombaram, dizendo que Caleb era apenas um jovem ingênuo, iludido por sua própria imaginação. Mas Caleb não desistiu. Ele acreditava que a visão não era apenas fruto de seus olhos, mas uma mensagem de Deus. Ele começou a visitar cada família da vila, compartilhando sua ideia e contando histórias de fé, como a de Abraão, que saiu de sua terra sem saber para onde ia, confiando apenas na promessa divina. Algumas famílias começaram a se sentir tocadas por suas palavras, mas o medo ainda era maior que a esperança. Sozinho, Caleb decidiu agir. Se ninguém o seguiria, ele mesmo iria até a montanha e provaria que havia água no vale. Ele passou noites inteiras orando, pedindo orientação e forças para a jornada. Cada manhã, ele sentia seu coração arder com a certeza de que Deus estava com ele. No entanto, o deserto era impiedoso. Caleb enfrentou ventos escaldantes e terrenos traiçoeiros. Suas sandálias se desgastaram e a pouca água que ele carregava parecia evaporar sob o sol impiedoso. Mas em seu coração ele ouvia uma voz suave: "Não temas, pois eu estou contigo." E foi essa promessa que o sustentou quando tudo parecia perdido. No terceiro dia de caminhada, exausto e quase sem forças, Caleb chegou ao sopé da montanha. Lá, ele encontrou um riacho cristalino que serpenteava pelo vale, uma prova viva de que Deus havia guiado seus passos. Com uma jarra cheia de água fresca, Caleb voltou ao vilarejo. Desta vez, não havia palavras de zombaria ou descrença. Os moradores ficaram em silêncio, ao ver o brilho de determinação nos olhos do jovem e ao sentir a frescura da água que ele trazia.
Muitos caíram de joelhos, agradecendo a Deus pelo milagre. Caleb, então, olhou para a multidão e disse: "A mesma fé que me trouxe até a montanha é a fé que pode nos levar até o vale. Mas precisamos caminhar juntos. Deus abriu o caminho, mas cabe a nós seguir por ele." Quantas vezes desistimos antes de tentar? Caleb nos ensina que a fé verdadeira não apenas acredita, mas também age, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. A decisão foi tomada. Com a água do riacho como prova da promessa cumprida, a comunidade se uniu à causa de Caleb. Mas o que parecia ser uma jornada de fé tornou-se um desafio ainda maior do que imaginavam. Atravessar o deserto não seria fácil para todos, e as dificuldades começaram a surgir rapidamente. Nos primeiros dias de viagem, os moradores estavam animados, mas logo o calor abrasador e a falta de preparo começaram a fazer estragos. Muitos se sentiram cansados demais para continuar e alguns questionaram o líder. "Será que esse caminho realmente nos levará ao que você prometeu?" perguntou um dos homens mais velhos, a voz tremendo de cansaço e desespero. No fundo, Caleb sentia a pressão aumentar. O deserto parecia se estender interminavelmente diante deles e as dificuldades não cessavam. Ele podia ouvir a murmuração crescente entre os aldeões e viu que a fé de muitos estava se desvanecendo. Mas então, no meio da tormenta, Caleb teve uma visão. Enquanto descansava à sombra de uma rocha, ele olhou para o céu e viu uma nuvem que, ao invés de ser uma ameaça, parecia trazer uma mensagem de esperança. Era como se a própria natureza estivesse lhe dizendo para seguir em frente, mesmo diante das adversidades. Naquele instante, Caleb soube que a jornada não seria fácil, mas ele tinha algo mais forte do que a dúvida: a certeza de que Deus nunca abandona aqueles que têm fé. Ele não estava sozinho. A presença divina estava com ele e com cada um dos aldeões que juntos cruzariam as dificuldades do caminho. Você já sentiu que, ao seguir um sonho ou propósito, a caminhada ficou mais difícil do que imaginava? Às vezes, o que parece ser uma bênção pode se transformar em um desafio. Mas é nesse momento que nossa fé é realmente testada. Continue firme, pois a vitória vem para aqueles que não desistem. Nos dias seguintes, a tensão no grupo foi crescendo. Muitos começavam a duvidar de sua decisão de seguir Caleb. As perdas foram visíveis. Os homens que antes carregavam com confiança suas mochilas e ferramentas, agora caminhavam de cabeça baixa, com os pés cansados e os corações ainda mais pesados. As mulheres, antes esperançosas, começaram a questionar o custo da jornada, lembrando-se do conforto que haviam deixado para trás. Naquele momento, Caleb enfrentou um dilema interno. Ele sabia que não podia mais liderar somente com palavras de fé. Era necessário algo mais, um sinal claro de que estavam no caminho certo. Ele orou como nunca antes, pedindo a Deus não apenas por força para continuar, mas por uma manifestação do seu poder que acendesse uma chama de esperança no coração dos outros. Foi então que algo surpreendente aconteceu. Na manhã do quinto dia, enquanto o grupo caminhava ao longo de uma trilha sinuosa, uma brisa suave começou a soprar, trazendo consigo uma fragrância doce e fresca. Era uma sensação que os aldeões nunca tinham experimentado antes no deserto árido. E foi aí que, ao longe, uma sombra de verde apareceu no horizonte. Uma oásis. Os primeiros a perceber foram as crianças, que correram para o local, seguidas pelos adultos que, inicialmente céticos, agora começaram a correr também. Os corações dos aldeões começaram a bater mais rápido. Seria essa a primeira prova de que Caleb estava certo? Que realmente havia algo além da desolação? Caleb, vendo a alegria e os rostos iluminados, sentiu uma paz profunda. O que antes parecia ser uma jornada sem fim, agora se transformava em uma trilha cheia de promessas. Ele sabia que o que estava por vir seria ainda mais desafiador, mas naquele momento algo se transformava. A fé de todos estava renovada. Você já passou por momentos de desilusão durante sua caminhada? A fé muitas vezes se prova mais difícil quando as promessas parecem distantes. No entanto, como Caleb, podemos encontrar a renovação da esperança nos momentos mais improváveis.
Continue acreditando, porque o que Deus tem para você está mais perto do que você imagina. Enquanto o grupo se refrescava na água cristalina do oásis, a alegria era palpável. Mas a paz durou pouco. Embora a descoberta tivesse renovado a fé de todos, começaram a surgir novos desafios que não poderiam ser ignorados. O oásis, embora promissor, estava isolado, e a escassez de recursos naturais próximos representava um obstáculo ainda maior do que a falta de água no deserto. O que parecia ser uma bênção tinha uma sombra que precisava ser enfrentada. Os aldeões precisavam decidir se continuariam sua jornada ou se permaneceriam ali, onde a segurança momentânea parecia atraente. Enquanto isso, Caleb sabia que não poderia parar por ali. Havia algo maior a ser conquistado. Ele reunia os líderes do grupo para uma conversa decisiva. No entanto, mesmo entre aqueles que mais confiavam nele, surgiam dúvidas. Será que é sensato continuar? Questionou um dos mais experientes, olhando com cautela para os limites do oásis. E se a travessia for mais difícil do que imaginamos? Não poderíamos simplesmente ficar e viver aqui? A dúvida pairava no ar. Caleb sentia o peso da responsabilidade. Ele sabia que aqueles que permanecessem no oásis estariam se conformando com uma falsa segurança, enquanto a verdadeira promessa estava além, na terra de Canaã, que Deus havia prometido. No entanto, ele também sabia que convencer todos a seguir em frente seria mais difícil do que ele imaginava. Para piorar, dentro do próprio grupo, havia um pequeno grupo de dissidentes. Aqueles que, embora não o questionassem diretamente, começavam a se distanciar, criando uma divisão silenciosa. Os primeiros sinais de cansaço mental e espiritual começaram a surgir. Era claro que, mesmo em momentos de abundância, os verdadeiros desafios eram aqueles que surgiam dentro dos corações das pessoas. Às vezes, a maior batalha não está nas dificuldades externas, mas nas lutas internas. Quando as pessoas ao nosso redor começam a questionar ou duvidar de nossas decisões, é quando nossa fé precisa ser mais forte. O que você faria em uma situação como essa? Permaneça fiel ao que Deus te prometeu, mesmo quando a jornada parecer incerta. O clima no acampamento começou a mudar. Embora as águas do oásis tivessem trazido alívio para o corpo, as almas estavam mais pesadas do que nunca. Os dilemas emocionais começaram a tomar forma de maneira mais evidente. Caleb sentia que as tensões estavam se acumulando e que o maior desafio agora era não apenas liderar fisicamente, mas também emocionalmente. A noite havia caído e uma fogueira aquecia o campo. Alguns aldeões, agora com mais tempo para refletir, sentavam-se em círculos, conversando sobre o que seria o melhor caminho. Mas as discussões não eram mais simples. Por que continuar? Não seria mais seguro ficarmos aqui? Temos tudo o que precisamos, dizia um dos homens mais velhos, sua voz carregada de incerteza. Ao lado dele, outro homem, mais jovem, mas igualmente cético, interveio. E se tudo isso for um teste? E se a nossa fé for exigida agora? Não podemos abandonar a promessa de Deus tão facilmente. As palavras eram fortes, mas a dúvida ainda estava no ar. O dilema entre segurança e fé foi o que dividiu o coração dos aldeões. Caleb, ouvindo as discussões, sentiu um nó na garganta. Ele sabia que, mesmo tendo experimentado a provisão de Deus, o medo e a dúvida ainda tomavam conta de muitos. Foi então que ele chamou todos para um momento de oração. No silêncio da noite, ele pediu a Deus clareza, para que pudesse transmitir a força necessária para que seus amigos e familiares continuassem. Mas em seu coração, Caleb também questionava: e se ele estivesse errado? E se ele estivesse levando todos a um fim cruel, em nome de uma promessa que parecia distante? Essa dúvida, silenciosa e dolorosa, começou a assombrar a mente do líder. Você já se viu dividido entre o que é fácil e o que é certo? Às vezes a fé exige que tomemos decisões difíceis que podem nos levar a momentos de dúvida e confusão. Mas é justamente nesses momentos que a verdadeira força da fé se revela. Como você lida com os dilemas emocionais em sua vida? Enquanto Caleb se retirava para orar e refletir, uma sensação estranha pairava sobre o acampamento.
O vento começou a soprar mais forte, trazendo consigo nuvens escuras que cobriam o céu estrelado. Era como se o próprio universo estivesse se preparando para um grande teste. Alguns dos aldeões começaram a se agitar, sentindo uma inquietação inexplicável em seus corações. Eles sabiam que algo estava por vir. Mas o quê? A atmosfera estava carregada como se a tempestade estivesse não apenas no céu, mas também nos corações das pessoas. Na manhã seguinte, uma notícia assustadora circulou rapidamente pelo acampamento. Alguns dos suprimentos mais essenciais haviam desaparecido. De forma misteriosa, partes do estoque de alimentos e água haviam sumido, e ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. No começo, pensou-se que poderia ser um erro, uma falha na organização, mas logo ficou claro que algo mais estava em jogo. Alguém dentro do grupo poderia estar sabotando a jornada, questionando a liderança de Caleb ou até mesmo tentando enfraquecer a moral de todos. Caleb reuniu seus líderes para investigar, mas ele sabia que o tempo estava se esgotando. O fato de algo tão essencial ter sido subtraído fez com que as tensões aumentassem. Se não fossem capazes de encontrar os responsáveis rapidamente, o grupo inteiro poderia estar em grande perigo. Mas havia algo mais por trás dessa sabotagem. Ele sentia em seu íntimo que o inimigo não estava apenas tentando enfraquecer fisicamente o grupo, mas também desafiar a fé que eles tinham. A confiança começava a se fragmentar. Enquanto investigava, Caleb encontrou um pequeno pedaço de tecido rasgado, algo que parecia pertencer a um dos membros do grupo. Isso só aumentou suas suspeitas, e ele sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Em momentos de adversidade, é normal que as distrações e dúvidas apareçam. A caminhada da fé não é simples, e é justamente quando enfrentamos esses desafios inesperados que somos chamados a manter nossa confiança. O que você faria se fosse testado de maneira tão intensa, com intrigas e desconfiança no caminho? Nos dias seguintes, a tensão no acampamento se intensificou. Caleb, decidido a resolver a situação, convocou uma reunião com os membros de sua liderança para discutir a sabotagem e descobrir quem estava por trás dos furtos. A situação não estava apenas afetando a logística do grupo, mas, acima de tudo, a confiança. A fé que antes parecia sólida começava a se fragmentar. As pessoas começavam a questionar umas às outras, e os olhos se voltavam com desconfiança para os companheiros mais próximos. Foi então que Eleazar, um dos mais antigos membros da jornada, abordou Caleb em particular. Seu olhar estava distante, como se algo o estivesse atormentando. Eleazar revelou uma história que poucos conheciam. Ele era um dos que havia sido mais cético em relação à jornada de Caleb, temendo que o caminho os levasse ao fracasso. Mas agora, com a sabotagem em andamento, Eleazar sentiu que deveria contar a verdade. Eu não posso mais esconder. Eu já duvidei de sua liderança, Caleb. Mas foi a minha dúvida que começou a corroer a confiança entre nós. Eu via sementes da discordância sendo plantadas no coração de outros. Não foi apenas a comida que sumiu, mas também as palavras, as sementes de desconfiança. Eleazar olhou para Caleb com uma expressão de remorso, como se fosse difícil aceitar o peso de suas próprias falhas. Caleb, ouvindo as palavras de Eleazar, sentiu a dor de saber que seu próprio amigo havia alimentado a divisão, mas ao mesmo tempo sabia que a batalha não era contra Eleazar, nem contra qualquer outro membro do grupo. Era contra o medo, a dúvida, a falta de fé. Você não está sozinho, Eleazar. Todos nós somos culpados em alguma medida, e juntos precisamos restaurar nossa confiança. Agora, mais do que nunca, Caleb sentia que sua missão era não só liderar fisicamente, mas também restaurar a unidade espiritual do grupo. A desconfiança entre os amigos pode ser uma das feridas mais profundas que uma comunidade pode enfrentar. Quando a fé de um começa a vacilar, ela pode contagiar todos ao redor. O que você faz quando percebe que suas próprias dúvidas afetam aqueles ao seu redor? A situação no acampamento alcançou um ponto de ruptura. As tensões estavam mais altas do que nunca e a suspeita pairava sobre cada membro do grupo.
Alguns acusavam uns aos outros, outros se calavam, temendo que suas próprias falhas fossem descobertas. Caleb sabia que não podia mais adiar o confronto. Ele decidiu que naquela noite enfrentaria a tempestade de uma vez por todas, tanto a externa quanto a interna. Durante a reunião, os murmúrios se intensificaram, até que Caleb levantou as mãos, pedindo silêncio. Sua voz estava firme, mas carregada de uma sinceridade palpável. Eu sei que muitos de vocês estão duvidando de mim, duvidando da jornada, duvidando uns dos outros. E talvez com razão, porque, até aqui, temos enfrentado mais adversidades do que poderíamos imaginar. Mas o que eu vos digo é que se não restabelecermos nossa unidade, nossa caminhada será em vão. Esta missão não é apenas sobre chegar a um destino, mas sobre nos tornarmos quem devemos ser. Precisamos uns dos outros. As palavras de Caleb ecoaram no silêncio que se seguiu, como um raio cortando a noite. Mas logo, o primeiro a responder foi Jonas, um jovem impulsivo do grupo, que se levantou de repente, olhos ardendo de frustração. Você fala de fé, Caleb, mas onde está a sua? Como esperar que acreditemos em algo que mal podemos ver, que mal podemos tocar? Sua voz carregada de indignação fez todos se estremecerem. O grupo estava em pé de guerra. Era como se o céu estivesse desabando sobre eles. E a batalha não fosse apenas contra as forças externas, mas contra os medos, as inseguranças e as dúvidas que haviam se instalado em cada coração. Às vezes, é necessário um confronto direto para que a verdade seja revelada e a confiança possa ser restaurada. E você já se viu diante de um momento em que precisou se confrontar com seus próprios medos e dúvidas para seguir em frente? O acampamento estava em silêncio mortal. O confronto entre Caleb e Jonas deixara todos atônitos. Mas aquele momento de tensão, embora doloroso, era exatamente o que o grupo precisava para enxergar o que estava verdadeiramente em jogo. A noite parecia mais escura, mais pesada, como se até a natureza estivesse esperando pelo próximo movimento. Caleb, com o peito apertado, sentia o peso de cada palavra que havia dito, mas sabia que, se não tomassem uma atitude agora, a missão de toda uma vida seria perdida. Você tem razão, Jonas. A fé é algo que não podemos ver com os olhos, mas precisamos sentir com o coração, Caleb disse, com a voz mais suave, mas com uma firmeza inabalável. Mas a fé não é algo que você ganha com facilidade. Não é como um presente que você simplesmente recebe. Você precisa lutar por ela. E é isso que estamos fazendo agora juntos. Jonas olhou para ele sem palavras, mas seus olhos, antes cheios de raiva, estavam agora cheios de dúvida, de uma dúvida que parecia ser um passo em direção à compreensão. O líder de sua jornada não estava apenas guiando-os para um lugar físico, mas para um estado de espírito. E assim o que parecia uma batalha externa contra um inimigo invisível, agora se revelava como uma batalha interna, um duelo contra as próprias limitações, contra os próprios medos. Enquanto isso, o resto do grupo observava com os corações divididos. Alguns olhavam para Caleb com admiração, outros ainda desconfiados. Mas todos estavam ali, no mesmo campo de batalha, juntos. A partir daquele momento, não havia mais volta. Era a hora da decisão final. Se a fé não fosse restaurada, se a confiança não fosse reestabelecida, eles estariam perdidos. Caleb sabia que não havia como evitar o próximo passo. Aquele confronto, aquele momento de decisão, definiria o futuro de todos. Em momentos de crise, a decisão não é apenas sobre o que fazer, mas sobre quem você escolhe ser. Será que, ao tomar a decisão de confrontar nossos medos, estamos realmente prontos para dar um passo em direção à mudança? Com o coração disparado e o peso das escolhas pairando sobre ele, Caleb observou seus companheiros se posicionando ao seu lado, como se, pela primeira vez, estivessem unidos em um propósito maior. O medo ainda estava lá, escondido nos olhos de muitos, mas havia algo novo agora, algo mais forte: a determinação. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio, porque pela primeira vez estavam dispostos a dar um passo em direção à verdadeira fé. Mas o que Caleb não sabia
era que o maior obstáculo ainda estava por vir. Uma nuvem escura surgiu no horizonte e uma ventania forte soprou, anunciando uma tempestade que se aproximava com rapidez assustadora. Não era apenas o tempo que estava mudando, mas também o destino de todos ali. O grande teste estava prestes a começar, e eles não podiam voltar atrás. É agora ou nunca, Caleb pensou, respirando fundo enquanto ajustava seu olhar para o horizonte. Ele sabia que com a tempestade não haveria escapatória. A única forma de sobreviver seria confiar, não em si mesmos, mas em algo maior. A fé seria o único refúgio quando o caos tomasse conta. Jonas, sentindo a pressão do momento, se aproximou de Caleb e com um sorriso tímido disse: "Eu não sei o que vai acontecer, mas estou com você, com todos nós." Sua voz estava carregada de um significado profundo, uma entrega sincera, e naquele instante, a união do grupo se concretizava, como uma lâmina afiada prestes a cortar tudo o que os impedia de seguir adiante. O grupo se posicionou, ombro a ombro, em frente à tempestade, preparados para o que viesse. A fé, agora solidificada no coração de todos, seria a força que os levaria ao clímax de sua jornada. A maior batalha nunca acontece contra o que está à nossa frente, mas contra o que carregamos dentro de nós mesmos. A verdadeira força vem de onde menos esperamos. A tempestade finalmente desabou com toda a sua fúria. O vento cortante, a chuva torrencial e o estrondo do trovão ecoando nas montanhas fizeram o chão tremer. O acampamento, que até minutos atrás parecia seguro, foi engolido pela escuridão e pela violência da natureza. Era o teste final. Um momento em que a fé de Caleb e de todos ao seu redor seria realmente colocada à prova. Eles estavam prontos, mas a natureza parecia ter outro plano. Os raios iluminavam o céu, criando sombras fantasmagóricas que dançavam ao redor deles. O vento rugia como um animal faminto, e a água, que antes era uma bênção, agora era uma força avassaladora, desafiando cada passo dado. "Não podemos desistir agora!" Caleb gritou, sua voz quase perdida na tempestade. "A fé nos trouxe até aqui, e é a fé que nos levará para o outro lado." Mas naquele momento Jonas, que até então havia sido o mais relutante, deu um passo à frente. Seus olhos estavam fixos, não na tempestade, mas em Caleb. Ele havia encontrado a força que buscava, não através da luta contra o vento, mas na aceitação daquilo que não podia ser controlado. Ele estendeu a mão para Caleb. "Eu creio em você, Caleb", disse ele com convicção. "Eu creio em todos nós." O gesto simples, mas poderoso, foi tudo o que precisavam. A tempestade não parou, mas algo dentro deles se acendeu. A fé, agora mais sólida do que nunca, foi o abrigo que os manteve firmes, o ponto de resistência que lhes deu a força para continuar. Quando a tempestade passou, o amanhecer surgiu trazendo consigo um novo começo. Eles haviam sobrevivido, mas mais importante ainda, haviam aprendido a confiar uns nos outros e na fé que os guiava. Às vezes, as maiores tempestades revelam a verdadeira força que carregamos dentro de nós. E a fé, embora invisível, sempre será a chave para superar os desafios mais intensos. A tempestade que havia devastado tudo ao seu redor agora parecia uma lembrança distante, quase irreconhecível. O sol havia rompido as nuvens e a luz dourada que se espalhava pelo vale era uma promessa de renovação. Caleb, Jonas e os outros estavam cansados, mas algo em seus olhos brilhava com uma intensidade nova. Eles não eram mais os mesmos. Havia algo transformado dentro de cada um deles. A jornada que parecia impossível agora se revelava como a vitória da fé, da confiança e da união. As lições que eles aprenderam não eram mais apenas palavras ditas ao vento. A verdade estava ali, marcada em suas almas como uma cicatriz preciosa. Eles haviam enfrentado o impossível e, ao fazerem isso, descobriram a força que só pode ser encontrada quando se confia plenamente no propósito maior. A fé que move montanhas, como Caleb havia dito, não era uma frase vazia. Era uma realidade vivida por cada um deles. Enquanto caminham de volta, o grupo conversa pouco, mas o silêncio entre eles é carregado de significado.
Não precisam mais das palavras para saber o que sentem. O simples fato de estarem juntos ali, vivos e vitoriosos, dizia tudo o que eles precisavam saber. Jonas, antes o mais cético, olhava agora o horizonte com uma serenidade que poucos em sua vida haviam conhecido. Ele sentia pela primeira vez uma paz profunda que não vinha da tranquilidade exterior, mas de algo mais dentro de si. Ele sabia que, independentemente dos desafios que ainda viriam, sua fé seria a força que o guiaria. Caleb, por sua vez, sentia uma gratidão imensa, não por ter liderado, mas por ter sido liderado pela fé. Ele sabia que não havia feito nada sozinho. Havia sido o grupo, a união e, acima de tudo, a força divina que os havia sustentado até ali. Ele olhou para seus companheiros com um sorriso discreto, mas de um significado profundo. Cada um deles agora era uma parte essencial de sua vida, e juntos eles haviam alcançado algo muito maior do que qualquer um poderia ter feito isoladamente. Enquanto a viagem continuava e os desafios se apresentavam como sempre fariam, Caleb não temia mais. Ele sabia que, com a fé como base, poderia enfrentar qualquer tempestade. Ele sabia que a montanha que parecia impossível de escalar agora era apenas uma lição esperando para ser aprendida. A vida muitas vezes nos coloca diante de tempestades imprevistas. Elas podem parecer intransponíveis e, por um momento, podemos nos sentir fracos e sem direção. Mas a verdadeira força não vem da nossa habilidade de controlar o mundo ao nosso redor. Ela vem da nossa capacidade de confiar em algo maior, confiar no processo, confiar naquilo que muitas vezes não conseguimos ver, mas que sabemos estar lá, guiando-nos. Essa é a fé que move montanhas. Cada um de nós carrega dentro de si o poder de superar as adversidades. Mas para isso, precisamos aprender a confiar em nossa própria força, na força que vem de Deus, na força que nos une uns aos outros. Quando damos esse passo de fé, não apenas enfrentamos as dificuldades, mas também as transformamos em pontes para o crescimento e a sabedoria. O que Caleb e seus companheiros descobriram foi uma verdade atemporal. A fé não é apenas acreditar sem ver, mas agir como se já tivesse acontecido. E foi isso que fez toda a diferença. Quando abraçamos a fé com coragem, ela nos capacita a fazer o impossível, e o impossível se torna apenas uma questão de tempo. E agora, como você pode aplicar essa fé em sua própria vida? O que você precisa deixar para trás para abraçar a confiança em algo maior? Não importa o que você esteja enfrentando hoje, lembre-se, a fé é a chave para vencer as batalhas mais duras. Se você sentiu a força dessa história, eu convido você a se inscrever no canal, deixar um comentário e compartilhar o que essa mensagem significou para você. E para continuar a jornada de reflexão e inspiração, não deixe de conferir nosso devocional bíblico, que está no link fixado nos comentários e na descrição do vídeo. Vamos juntos caminhar na fé e nas lições de vida que nos fortalecem. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.